Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dislexia. Muitas pessoas têm dúvidas do que é dislexia. E a dislexia é um distúrbio causado por uma alteração cromossômica e é hereditário. Então, gente, a dislexia se caracteriza pela dificuldade que a criança tem entre o estímulo escrito e o símbolo gráfico. Ou seja, a criança ela tem dificuldade de fazer conexões entre uma letra e outra. E também ela tem dificuldade com a questão do fonema, o som que aquela letra faz. Geralmente as crianças que têm dislexia, elas têm aquela leitura assim bem parada, né? Tipo, e que não bem lenta. E geralmente quando ela chega no final daquela palavra, ela esquece o que ela leu no começo. Os sintomas, eles variam de acordo com o grau da dislexia, mas geralmente os sintomas são a criança parar de ler, parar de escrever, parar de soletrar, ter um entendimento do texto escrito, parar de identificar o som, reconhecer as rimas. E na hora da escrita, geralmente a criança ela começa a trocar uma letra pela outra ou acrescentar as letras, né? Isso é muito comum em quadros de dislexia. Só que, gente, o adulto, o responsável, ele precisa ficar atento a esses detalhes. Porque às vezes o adulto pode pensar, nossa, tá com preguiça de aprender, tá com preguiça de escrever, não tá entendendo. E geralmente não, né? Geralmente é uma dislexia que ainda não foi diagnosticada. Ou seja, o responsável ele precisa ficar muito atento a isso, porque a criança ela começa também a gerar um tipo de sofrimento, porque ela vai ver os colegas lendo, os colegas escrevendo, né? E ela tá ali naquele atraso. Então, por isso que a gente tem que estar prestando sempre atenção e não julgar a criança. Olha, você não tá sabendo escrever, não tá sabendo ler, olha a sua idade. Vamos com calma, gente, que pode ser aí um transtorno de aprendizagem. Lembrando que o diagnóstico não é a gente que faz. A gente precisa levar em alguém especializado para fazer esse diagnóstico. Vai fazer um testezinho com essa criança e vai ver se essa criança tem dislexia ou não e o grau de dificuldade dela, tá bom? E você também pode levar essa criança num neuropsicólogo ou no psicólogo ou em um psicopedagogo clínico, que aí ele vai fazer os encaminhamentos adequados. Quando a criança ela tem dislexia, gente, não significa que ela é menos inteligente que as outras, né? Ela é uma criança como todas as outras, apenas aí com uma dificuldade de aprendizagem. Mas se a criança for no fonoaudiólogo, for no psicopedagogo, tudo melhora, né? Fica tudo bom, ela vai conseguir escrever, ela vai conseguir ler, só que tem essa dificuldadezinha aí. Então, nunca fale para criança, olha, você é burra, você não tá acompanhando seus colegas, nunca fale isso, tá, gente? As crianças, em geral, elas precisam de um acolhimento, porque a alfabetização é algo difícil, ela é difícil para todo mundo, porque é algo novo e é algo que tem uma dificuldade, né, gente? Porque muitas formas de letras, tem a letra bastão, letra de forma. Então ela vai ver, por exemplo, a letra A de diversas formas diferentes, né? Outra coisa também, se a criança tiver algum problema de aprendizagem, você precisa saber se ela está enxergando corretamente, se ela está escutando corretamente. Também tem isso, às vezes algum problema na visão, algum problema auditivo, você também precisa pesquisar esse tipo de coisa. E também não vai sair por aí, né, gente, diagnosticando seus filhos, os filhos de outras pessoas. Essa questão de diagnóstico é muito complicada, não é qualquer profissional que faz e também não é o seu vizinho, não é o seu primo, não é o seu avô, né? Então, se você desconfia que aquela criança tá
tendo esse problema de aprendizagem, procure, gente, um profissional correto, tá? Para fazer esse diagnóstico, tá bom? E no próximo vídeo, gente, eu vou falar algumas dicas do que trabalhar com uma criança com dislexia. Até mais!